Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do 24 ao 34. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Portanto, eis que vos digo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comeis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo. Não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, não ceifam, nem recolhem nos celeiros. E vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce por acrescentar um só covarde à duração de sua vida? E por que vós inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem ceifam, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais nem digais, que comeremos e beberemos, com que nos vestiremos. Não são os pagãos que se preocupam com tudo isso? Ora, vosso Pai Celeste sabe as necessidades de tudo isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, como podemos ver no Evangelho, né? Preocupações exageradas. Jesus nos mostra, né? Nos mostra duas coisas no Evangelho. A questão da riqueza, do luxo, do dinheiro. Aí, de que lado nós estamos servindo, né? Nós estamos servindo a dois senhores ou a um senhor? É claro que se nós for fazer uma exegese aqui direito, Jesus não está dizendo que o dinheiro não é necessário para a nossa vida, né? Mas o dinheiro, ele não pode se tornar o nosso Deus. Ele não pode nos controlar, né? Nós não podemos se afeiçoar a ele por inteiro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. De fato, nós temos que pautar o nosso coração ao serviço do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial. Nossa vida, né? Nossa vida não pode ser baseada só nessa preocupação, né? De procurar uma riqueza temporal, né? Quanto à existência nossa, a riqueza pode se tornar um fardo, né? Uma preocupação. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo vai falar, né? Que não devemos se preocupar com essas coisas, né? Essas coisas exageradas. Com a questão do comer, a questão do beber, a questão do corpo, a questão da veste. E a questão, né, da riqueza. É interessante que Jesus vai citar as aves do céu, né? Que elas
As aves do céu não semeiam, não ceifam, nem recolhem nos celeiros, nem o vosso Pai Celeste as alimenta. Interessante pegar essa figura das aves, né? As aves, a gente percebe que os pássaros, né? Eles não estão preocupados assim como o ser humano, né? Lógico que o ser humano é um ser racional. O ser humano vai ter essas preocupações, né? Vai ter a sua vida, né? Cotidiana na sociedade. Claro que o ser humano se preocupa, né? Tem as suas preocupações, mas o que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer? Que a gente tem que dar um basta nisso, né? Um basta e querer procurar primeiro as coisas do rei, né? Servir ao Senhor em primeiro lugar. Outro ponto interessante, né, que ele vai citar é o Salomão, né? Salomão teve um auge da glória, né? Mas aí Jesus vai citar que Salomão não se vestia, né? Tinha jamais que Salomão fosse um dos homens mais sábios, mais ricos daquele tempo, no Antigo Testamento. Salomão, ele vai falar de Salomão, mas ele vai citar a questão do lírio, né? A gente sabe que um lírio né? Acho que vocês sabem que os lírios do campo são belos. Os lírios do campo têm uma folhagem bela, a sua coisa é muito preciosa, brilhosa, linda. Brilhosa no sentido assim, de que são bem belos, né? Quando ele vai citar Salomão, Salomão não se veste como um lírio, né? Claro que Salomão era um rei. Mas Jesus vai dizer que Salomão não se vestiu como coisas preciosas, né? Aí, outro ponto que ele vai citar é a questão da erva do campo. A erva do campo é interessante, que desse ponto que Jesus pauta também. Ele vai dizer que a erva do campo, a erva do campo, né, hoje ela cresce. E amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vós, homens de pouca fé. É interessante que se a gente for ver uma coisa que acontece no mundo, né? Eu não sei se alguém viaja, né? Quando a pessoa viaja, as pessoas, você olha pela janela do ônibus ou do carro, aí você vê aquelas ervas do campo, né? Dos campos, né? Aquela beleza, aquele coisa verde, né? Grande. E elas vão crescendo, né? Veja que ali também tem um pouco de beleza, né? Um pouco de belo, né? Naquilo, na folhagem, nessas coisas. Só que quando Jesus vai trazer para o nosso lado, né? Ele vai se referir ao homem. Ele vai chamar homens de pouca fé, né? Será que eu e você estamos tendo uma fé sólida, espiritual, uma fé baseada nas inquietações exageradas que temos dentro da gente, no nosso interior? Só que ele dá uma outra ênfase, né? Jesus ele vai dizer assim que não devemos nos afligir com essas coisas, né? Com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos se vestir, né? Aí vai citar outra coisa. Quem se preocupa com exagero, esse exagero de tal tamanho é os pagãos. Aí Jesus vai nos dar outro ponto. Ele vai dizer que nosso Pai do céu já sabe que de tudo isso necessitamos, né? E que devemos buscar sempre o seu reino em primeiro lugar. Essas coisas serão dadas como acréscimo. Aí, outro ponto, né, lá no versículo 34. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. É interessante que a gente, às vezes, ser humano, nós fica focado também no amanhã, né? Nós estamos preocupados. Às vezes temos responsabilidades, pensamos no dia de amanhã, né?
mas nem nós mesmos sabemos se o amanhã vai existir, né? Por isso que Jesus manda a gente ter essa cautela. Manda tá vivendo basicamente o presente. E o ponto próximo disso aqui, né, que essa passagem aqui vai falar mais, tá basicamente mais ligada à questão da riqueza, né? O homem não pode acrescentar, né, quando a gente fala, um covado da sua estatura, né, da sua vida. O homem não sabe o dia de amanhã, o homem não sabe o que, é que vai acontecer, né? Então Jesus nos dá um conselho, né? Não se preocupe. Não traga preocupações exageradas dentro de você. Ontem no Evangelho fala sobre a questão do tesouro do céu e a questão do olho são, né? Se a gente for pegar também esse ponto, ontem falava das riquezas, né, também. E hoje está falando também sobre isso. Em que o meu coração está pautado? Em servir o reino dos céus em primeiro lugar ou procurar minhas preocupações materiais, me procurar se preocupar com o que eu vou vestir, com o que eu vou comer, com o que eu vou beber. Claro que se for pegar isso no ponto de vista humano, isso é necessário para nós. Mas de uma forma mais exagerada, exacerbada, a única coisa que vai nos interessar mesmo é viver o presente. Então, nesse ponto, o que nosso Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos revelar. Buscai primeiro buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas coisas serão dadas em acréscimo. Quer dizer, busque o reino em primeiro lugar. Busque uma vida de oração, busque as corras sagradas em primeiro lugar. Acorde no seu dia agradecendo ao Senhor. Termine sua noite orando, rezando. Tente botar seu coração voltado para as coisas dos céus. É isso que Jesus está dizendo. Que a gente não pode servir dois senhores. A gente serve as preocupações, ou dois, a gente serve o nosso Pai Celestial. Então, desse ponto de vista aqui que foi falado no Evangelho de hoje, que possamos entender o real sentido da nossa vida. O que eu busco? O que eu busco de essencial mesmo na minha vida diária? O reino dos céus ou as coisas do mundo, que um dia vão acabar? Então, hoje Jesus está dando esse exemplo, né? Para mim, isso serve para mim também, né? Serve para todos nós, né? Que paramos um pouco de se preocupar com as coisas que acontecem no mundo, mas também, lógico, que temos que ter cautela, né? Saber viver o presente e sempre botar a nossa vida em primeiro lugar buscando o reino dos céus.